que tem características daqueles setores que eu mencionei, né? Aqui, né? Quais que são os setores mais importantes para engenharia? A indústria de transformação, os serviços e a construção civil. Isso tanto para o Brasil como para Minas Gerais. Mas, por exemplo, no caso do setor de atividade econômica extrativa mineral, observe que em Minas Gerais ele é bem maior do que a representatividade dele é bem maior do que no Brasil, né? Isso mostra a importância, né? No caso de Minas Gerais, por exemplo, a construção civil ela é mais importante, né, do que para o restante do país em termos de empregabilidade, né? E aqui a indústria de transformação, no caso de Minas, é um pouco menos do que para o restante do país. Pode passar, por favor. Aqui, por exemplo, né, aquele dinamismo da economia, que eu falei que mais para frente a gente ia observar alguns setores, né, a questão, né, da atividade econômica. Então, por exemplo, na extrativa mineral, o crescimento do número de vínculos da engenharia na atividade econômica extrativa mineral aumentou 137%. Na construção civil, mais de 100%. E alguns aqui, serviços industriais de utilidade pública, menos 3,7%. O que é isso, mais ou menos assim? O que são as duas empresas que são em serviços industriais de utilidade pública em Minas Gerais? CEMIG e Copasa. Provavelmente, ou elas estão, né, terceirizando, ou eles não estão contratando, lá está refletido. Então, gente, a importância de ter uma pesquisa, de ter uma base de dados, na hora de se fundamentar, é muito importante, né? Então, assim, né, essa pesquisa, ela é muito importante para balizar as ações agora para frente, né? Questão de gênero nas pautas, questão para os jovens, né? Tudo você tem, né, um certo, vamos dizer assim, um diagnóstico para saber por onde que o sindicato vai caminhar, qual que vai ser a pauta, né? Pode passar, Miguel, por favor. Isso aqui é o tamanho dos estabelecimentos que empregam engenheiros, né? A gente observa que estabelecimentos de médio porte, entre 100 e 900 vínculos, isso aqui né, por exemplo, CEMIG e Copasa estão nesse segmento aqui, né, que empregam mais, não é que empregam mais de 1.000 engenheiros, empregam mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 vínculos àquele estabelecimento. Dentre desses estabelecimentos, tem lá os engenheiros que estão lá sendo empregados por aquele estabelecimento. Nesse caso, eu acho que nessa apresentação eu não coloquei, mas lá no estudo, quando vocês forem, pegarem a cartilha, derem uma olhada, vocês vão observar que os estabelecimentos de grande porte nos últimos anos, de 2004 a 2010, foi os que mais aumentaram o número de vínculos dos engenheiros, né? Os engenheiros, nesses estabelecimentos, mais que dobraram o número de vínculos em estabelecimentos de grande porte, né? Os outros de médio e de pequeno porte, no caso, eles aumentaram em torno de 50%, por aí, né? Pode passar, por favor. Aqui é aquela distribuição, né, segundo natureza jurídica dos estabelecimentos. Entidades empresariais privadas em Minas Gerais têm uma importância maior do que para o restante do país. Quando você, por exemplo, pega um caso, por exemplo, se aqui o estado não fosse Minas Gerais, mas fosse o Rio de Janeiro, esse número aqui seria muito menor aqui, e esse dado aqui estaria bem acima da média nacional. Por quê? Porque o Rio de Janeiro concentra várias importantes estatais do Brasil. Petrobras, né, tem Furnas, tal. Então, e isso, lá no final, vai ser, inclusive, um dos determinantes por que a renda média do engenheiro no Rio é muito mais elevada do que no restante do país. Porque você observa que esses são estabelecimentos que têm melhores salários, né? E outra coisa também que vai influenciar é na jornada de trabalho. Então, por exemplo, aonde que concentra jornadas de
30 horas, ou seja, de 30 até 40 horas, que são aquelas jornadas de 6 horas semanais, né? São empresas estatais, de serviço público e tal. No geral, empresas privadas trabalham com a questão das 40 horas mesmo, 8 horas por dia, tal. E isso não vai refletir na renda, né? No último gráfico que eu vou mostrar, você vai ver direitinho que a renda vai aumentando de acordo com a jornada. Quando chega 40 horas semanais, você tem uma queda. Por quê? Porque, na verdade, se você está meio que ali, você vai estar quase que comparando o setor público, empresas estatais, tudo mais, que tem essa jornada menor, que pagam salários maiores, com essas empresas privadas que estão, né, com 40 horas de jornada. Aqui é o tempo de emprego, né? Aqui nós estamos mostrando qual que é o tempo de cada vínculo em determinada empresa, determinada atividade. Então, por exemplo, quase 30% dos vínculos tem menos de um ano, né? Aqui, quando você soma 1, 2 e 3 anos, ou seja, até 3 anos, são 50% dos vínculos, um pouco mais de 50% dos vínculos, tem até 3 anos de permanência no mesmo estabelecimento. Se fosse uma outra categoria, eu ia falar, pô, mas vocês têm uma rotatividade e que a empresa, né, uma empresa tal, só porque a leitura do ponto de vista da engenharia pode ter uma outra leitura. Primeiro é que nos últimos anos tem ocorrido um crescimento acelerado da expansão desse mercado. E segundo, vários engenheiros que provavelmente estavam com mais de 10 anos de vínculo, surgem oportunidades. Então, ele simplesmente vai buscar oportunidades em outras empresas que estão oferecendo. Por quê? Porque o mercado está aquecido, uma empresa vai disputar com outra. Então, vai haver uma busca por melhor salário daquele que antigamente estava, né? Pode passar, Miguel. Porque o próximo também vai mostrar isso, mas vai mostrar só para Minas Gerais, ilustrar um pouco isso que eu estou falando, né? Que em 2004, por exemplo, olha aqui, ó, o mercado estava estagnado, então o cara ficava lá parado, tal. Quem estava no mercado, bem, quem não estava, olha só como que reduziu. Em menos de uma década, saiu os vínculos, né, na mesma, caíram um tempo aí que antes, né, tinha uma representatividade muito alta, com mais de 10 anos, caiu aí para baixo de 20%, né? E aí como que aumenta esses vínculos em menos tempo, né? Como que esses vínculos estão com menor durabilidade dentro de cada estabelecimento, provavelmente refletindo a chegada de jovens e a mudança, buscando melhores oportunidades, né? Pode passar. Aqui é a remuneração, né? Eu acho que ninguém quer saber de remuneração, tal, então a gente já pode ir parando por aqui, né, Miguel? Não? Aqui a gente observa remuneração média dos profissionais. Eu queria só salientar, porque muitas vezes a pessoa pega o estudo e não lê nota de rodapé. E nota de rodapé é uma coisa muito importante em todo estudo. Então tem que ler a nota de rodapé, gente. Olha só, eu apresentei que Minas Gerais tinha 24.400 vínculos de engenharia. Olha aqui, ó. Tem menos de 24 aqui, ó. Tem menos de 24. E o Brasil tinha 200 mil, não sei o quê. Por que caiu? Alguém imagina por que caiu? Alguma coisa assim? Todo mundo, preciso explicar por que caiu? Ou não? Todo mundo já sabe por que cai? Não? Então eu vou explicar. O que acontece é que, como o preenchimento depende das empresas, várias informações. O cara preenche o sexo, preenche mulher, tem tantos anos, tem tal especialidade e simplesmente não coloca a renda. Então, quando você vai fazer uma média, por exemplo, essa média vai ficar influenciada por vários zeros, né? Aquele mundo de, por exemplo, no caso de Minas Gerais,
seriam aí em torno de 500 engenheiros ganhando nada. Então, na verdade, quando você vai fazer esse tipo de estudo, você tem que ir lá e eliminar aquele número de gente que não ganha nada, porque aquilo não existe, ninguém está trabalhando de graça. Então, você tem que ir lá e corta e faz a média. Então, é por isso, gente. Então, quando vocês pegarem, não assustem, não, é por isso. Aí, no caso, pouquíssimas especialidades em Minas ganham mais do que a média brasileira, né? A média de Minas, no geral, é menor do que a média brasileira. Aqui está a relação, né? No caso, por exemplo, de engenheiros civis, o engenheiro de Minas ganha 85% mais ou menos do que o que ganha na média do Brasil, né? Isso aqui, então, para chegar nisso aqui, você tem que dar um reajuste. Eu não sei se esse é o caso que tem que dar um reajuste acho que é 20%. Então tem que aumentar em 20% a remuneração média de Minas Gerais para chegar na remuneração média que é praticada no Brasil, por exemplo, né? No geral, Minas Gerais tem menores salários do que a média do Brasil. Esse que é o recado dessa. Pode passar, Miguel. Aí, no caso, mesma coisa para as mulheres. No geral, as mulheres percebem rendimentos menores do que os homens. No caso das engenharias civis, né, por exemplo, em Minas Gerais, esse aqui parece que é um dado ruim, mas ele é até positivo do ponto de vista do comparativo com o geral, porque as mulheres em Minas Gerais recebem cerca de 93% do que um engenheiro civil ganha no estado, vamos dizer assim, né? E quando você compara isso com o Brasil, se não me engano, depois vocês fazem as contas lá direitinho, acho que é 85% a média da engenheira civil ganha do homem, isso para termos de Brasil. Pode passar. Aqui é um pouco, a gente está mostrando o seguinte, a renda vai aumentando conforme vai aumentando a idade, né? Quando chega nos 50, 64 anos, tem o ápice e depois tem a queda, né? Para quase todos. O único que meio que estabiliza, porque aqui parece que dá uma aumentadinha assim, mas não aumenta não, tá igual mesmo, é a questão dos agrosilvipecuários, que no caso é os agrônomos que estão aí dentro, tal, né? Então ali o que é o resumo dessa informação? É o seguinte, eu vou ganhando mais conforme aumenta a minha idade, né, a minha experiência, a minha tal. Então, isso está informando. No Brasil, a mesma coisa, os movimentos, né? O que a gente percebe em Minas é que quem tem mais de 65 anos, essa queda é um pouco mais acentuada, né? No Brasil, no geral, quando chega aqui assim, você vai observar uma queda, mas essa queda vai ser um pouco menor. Por exemplo, aqui, engenheiro eletricista vem um pouquinho mais para cá, tal, né? Pode passar. Aqui, a questão da jornada de trabalho, né? Eu acho que o movimento sindical aí luta pela questão da redução da jornada de trabalho. No caso dos engenheiros, essa tem que ser uma bandeira mesmo, porque em Minas Gerais, por exemplo, jornadas de 44 horas semanais, quase 70%, né? Então, assim, se você quer uma jornada de 40 horas semanais, aqui está muito distante, né? Que está muito distante dessa sonhada jornada de 40 horas semanais. Então, é uma coisa aí que tem que se pensar. Pode passar. E aqui é aquela que eu falei, que a jornada de trabalho, ela muitas vezes ela não está relacionada com os maiores salários, porque tem essa questão aí que você tem que fazer esse cruzamento com natureza jurídica do estabelecimento, tal. Gente, é isso que eu tinha para falar aqui. Muito obrigado.